pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, psicologia, enfim, tudo o que faz parte da nossa vida ou que a gente assiste. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brenning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Carol, hoje a gente vai falar sobre individualismo, egoísmo, narcisismo, ismo. Tu acha que a gente tá, não sei, uma sensação que eu tive, que eu até pensei assim, então, talvez renderia um episódio, a gente vai descobrir hoje se rende, né? Parece que as pessoas estão mais individualistas. Tu também tem essa sensação? Sim, eu acho que tem, até se eu não me engano, eu cruzei com um estudo ou algo assim que fala que dos anos 90 em diante, parece que a tendência a comportamentos narcisistas, não necessariamente ao transtorno de personalidade, tem aumentado com essa questão da globalização e a tecnologia, a internet, você meio que poder cortar caminhos na hora da interação com as pessoas, vai te deixando menos empático, né? Mais distante das relações. E quando a gente fala individualista, acho que não necessariamente algo ruim. Ela pode virar algo ruim, mas em alguns pontos eu acho que pode ter até ganhos, assim, de tu te entender como indivíduo e reconhecer os teus gostos pessoais, né? Tipo, se respeitar de certa forma. Mas o que separa, por exemplo, o individualismo do egoísmo? Às vezes eu penso, a gente tá mais individualista ou mais egoísta, será? O egoísmo tem a ver com eu efetivamente não processar que diferença faz na tua vida as minhas atitudes, né? E eu não ter problema de passar por cima de outras pessoas, porque o que é o meu direito, acabou, né? Eu acho que o individualismo tem um pouco disso de você meio que só se ver. Justamente por interagir menos com pessoas, por estar sempre na tela do celular, na tela. É aquela coisa, quando tu posta uma coisa no Facebook ou no Twitter, tu acha que só tu e duas pessoas vão ler. A partir do momento que tu botou aquilo na qualquer plataforma social, tu perdeu o controle daquela informação. Sim. E a internet tem memória. Tu perdeu o controle se no futuro acontecer algo que tu vire uma figura pública ou que tu precise ter fundamentação nas tuas palavras, na tua personalidade, a internet está lá para te lembrar. E eu acho que a parte do individualismo tá um pouco aí, assim, a pessoa esquece do todo. Ela é meio que solitária, né? Quando tu falou antes assim, o individualismo no sentido do autoconhecimento. Eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento e de amor próprio, a gente inclui empatia. Então eu não sei se dá pra chamar de individualismo, sabe? Individualista é a pessoa que meio que se vê ela. Até porque quando a gente fala de autoconhecimento, coisa assim, querendo ou não, tu tá buscando ser uma versão melhor pra ti, só que pros outros também. Se tu já tem esse cuidado, realmente, acho que tu não tá sendo egoísta nisso. E eu acho que a pessoa individualista, ela tem uma grande dificuldade de se enxergar naquilo que ela não gosta sobre ela, né? Ela deve ter um distanciamento emocional com a parte que é difícil dela. Tanto é que às vezes essas pessoas, elas criticam nos outros atributos que ela própria tem, ou elas detestam tanto nos outros o que elas próprias são. E elas não percebem, assim, né? Detesta aquela pessoa, talvez, porque vocês têm não tô dizendo que é sempre. Talvez vocês tenham uma coisa em comum. Fulano acha que tá sempre certo. Sim, tu também, sabe? Sim. Tem um episódio do Michael Scott, quando ele começa a conhecer o Andy, no The Office, que ele começa a conhecer o Andy um pouco mais, e daí ele começa a detestar ele, daí tem uma hora que ele tá atrás da porta, no escritório dele, escondido, e daí ele pega e fala, eu não consigo acreditar como uma pessoa pode ter tão pouca consciência de si, e aí tu pensa, né? Pois então, né? Exato, deixa eu te contar uma coisa. Que nem esse 90 dias pra casar, que de vez em quando a gente fala sobre, né? Tem alguns episódios, sei lá, que o irmão vai conhecer o novo cunhado, né? E eles são a mesma pessoa. E aí o irmão detesta. Não gostei desse cara, não sei o quê. O Ross e o Russ, no Friends, o Ross e o Russ, que ele acho que é uma excelente metáfora, assim, né? Eles fizeram realmente eles serem parecidos de corpo ali, mas eu acho que era muito pra mostrar que eles provavelmente eram similares em outros aspectos. Tem um filme que é do Will Ferrell com o John C. Reilly. Cara, eu nunca... Irmãos gêmeos. Irmãos. Não sei se é irmãos ou Step Brothers, acho Isso, que eles moram... Eles têm 40 anos e moram... Exato, e eles são até fisicamente meio parecidos. Sim. E eles são iguais, assim, nos comportamentos, e daí são dois caras de 40 anos, que daí a mãe de um casa com o pai do outro, e eles agora têm que viver como irmãos, porque com 40 anos nenhum dos dois saiu de casa, aparentemente, né?
E daí eles começam a detestar porque ele é muito infantil, porque ele é muito nerd. E eles são exatamente iguais, assim, né? Ok, ao longo do filme eles se entendem, se enxergam, enfim, mas é interessante esse negócio de, tipo, não se enxergar e só enxergar nos outros, né? E às vezes muitas pessoas, a partir do momento que elas percebem que o outro meio que é quase que um espelho, aí elas conseguem ter uma relação com essa pessoa. Enquanto elas não percebem, elas têm um sentimento meio negativo e meio de querer afastar a pessoa, né? Porque ela não gosta daquela Sim. personalidade. Algumas situações que eu acho que a gente percebe bastante essa questão do egoísmo, né? Do individualismo. Acho que trânsito é uma Sim. que, meu Deus, né? A pessoa que cortou um monte de carro na outra pista pra furar um lá na frente, deixei os trouxas pra trás. Tem até um vídeo do Pateta, um desenho, Ah, e o Pateta que bravo no trânsito, né? Que é um isso! clássico. Que é ótimo, porque explica muito bem. Porque o cara, a partir do momento, o cara, a pessoa, o indivíduo, né? Individualista indivíduo. A partir do momento que ele tá dentro do carro dele, parece que só ele importa, que ele é o rei da rua, que ele dirige melhor que todo mundo e. Eu acho que Não! um monte de variáveis dentro disso, né? Tem pessoas, por exemplo, quando tu tá preso horas no trânsito Sim, é sem saber, é estressante, normal, ok. né? Agora, às vezes tu vê coisas ridículas, tipo assim, tu encontra o cara lá na frente. Uhum, Ele tá sim. exatamente o carro na frente do Aham. teu. Mas ele cortou, ele pegou Ele, atalho, ele foi ele. pelo acostamento, Aham. ele não sei o quê. Ultrapassou em faixa dupla. E quando você o critica, ele te xinga de volta. E Uhum. isso, nesse momento de polarização que a gente tá vivendo, parece que ficou pior. É. As pessoas estão mais à flor da pele, elas se sentem mais no direito de fazer as coisas, elas não têm problema de revidar mesmo estando erradas, Aham. e elas estão ok, Não, e assim, ou demonstram sempre ok tem com uma isso. desculpa. Porque eu tô atrasado, beleza, te programa pra Então, e sair todo 10 mundo, minutos né? mais cedo. Todo mundo tá atrasado, todo mundo tem uma história triste pra contar, né? No fim das Exato, exato. contas. Outra situação também, supermercado. Eu fico louca com quem deixa o carrinho lá no meio e tal. Tipo, Eu vou cara, te falar precisou que deixar o carrinho, estaciona ele, sai, faz o teu negócio. Tem gente que deixa largado por tudo. Eu tenho uma agonia muito grande disso. atualmente o que me deixa mais agoniada, ainda me deixa mais agoniada no mercado, por causa de tudo que a gente viveu, tem Uhum. vivido ainda, é o aglomero. É a Aham, pessoa na sim. fila ter um adesivo no Sim. chão dizendo vamos ficar Mostrando. aqui e Uhum. a pessoa tá, eu tô sentindo ela Sim. respirar no meu pescoço, Sim. sabe? Isso me dá. Nossa, eu lembro ano passado na fila pra votar, olha só, né? Outra situação, as pessoas são egoístas na hora de votar. E depois das que são eleitas, continuam egoístas nos postos que são eleitos. Mas enfim, eu ia falar da fila de votação, o cara simplesmente colou atrás de mim, e daí eu. Gente, ainda outubro, não tinha vacina, não tinha Uhum. nada, óbvio. Daí eu falei, moço, você pode ficar a 1 metro de distância? E ele olhou pra mim com uma cara meio. Você tá louca? Tipo, ele, ok, ele foi, mas ele. Tá. Ficou contrariado, assim. Ficou assim de tipo, exagero, Eu tipo, acho muito raro ver pessoas. Eu procuro se alguém me fala uma coisa, eu sou muito daquela, ai, desculpa, tá, e faço o assim, que me pedem. aham, Mas eu fico muito abismada com o tanto de gente que é ao contrário. Que quando você podia um pouco mais pra trás, ela te faz uma cara não, feia, ela fala aham, que não, ela faz uma cara de deboche porque tu tá incomodado uhum, com aquilo. E isso certamente, Lu, piorou. né, Depois desse momento que a gente tá vivendo, de que alguém tem que ser o tímidos com camisa e sem camisa, assim, a gente tem que escolher uhum, um lado, sim, parece que, assim, os empáticos versus os não empáticos. Isso tá, pra mim, parece mais evidente. Não sei se tu uhum, viu aquele vídeo que viralizou essa semana ou semana passada, acho que por aí, essas semanas, uhum. do casal que tava no aeroporto e o cara pegou aquele negócio de metal que Que segura a alguém fita quebrou de alguma fila coisa, e o cara foi eu bater só por ouvi cima. falar, eu não cheguei a assistir. E ele tava totalmente descontrolado, porque ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Eles estavam horas no aeroporto, tudo isso é altamente compreensível. E acho que o próprio ambiente do aeroporto ele é meio estressante, tudo muito Uhum, cinza, tudo sim, muito, sim. né? E E companhias aéreas que não têm razão, muitas exato, vezes, assim, às vezes até a calma mas, do cara do guichê, tu pensa, sim, será tu que acha era que é um deboche? apropriado ele tá calmo desse jeito nessa hora? O cara tá debochando Mas aí o mesmo. que me chamou a atenção foi que a mulher entrou junto e ela tava tão. Eu não sei se ela entrou numa catarse junto com o marido e os dois começaram. Tu lembra que quando rolou, assim, as notícias que a gente tinha que estocar papel higiênico, Sim. álcool gel, não sei o Sim. quê, que Outro sinal apareciam de egoísmo, vários né? casais. Pode ser que às vezes as pessoas não eram assim, estavam motivadas pela ansiedade, pelo desespero, mas também tem gente desesperada que não faz isso. É uma Sim. desregulação emocional ali, Uhum. né? E o que me chamava muito a atenção é meu marido está fazendo algo errado, pegando 40 garrafas de álcool gel. Eu não consigo convencer ele. Quando alguém briga com ele, eu vou lá e defendo ele. Sim.
E eu ponho a pessoa pra baixo porque ela, que tá fazendo certo, tá dizendo, não, mas peraí, Não, gente, todo mundo precisa. E gente que, assim, sabe, vê uma pessoa estocando 40 pacotes de papel higiênico. Pensa, meu, esse cara tá errado, mas eu vou fazer o mesmo, porque senão eu vou ficar sem. E daí tu gera um efeito. Né, esse é o tal do que a gente chama de comportamento de manada, né? Sim. Quando tu vê uma pessoa fazendo sabe que alguma tá coisa errado. que espera um gatilho de sobrevivência Aham. pra ti, tu vai lá e faz. Mesmo sabendo que tá errado, né? E o que eu ia falar? Ah, lembrei, a questão do aeroporto me lembrou. Não sei se tu assistiu Black Mirror. Não, ainda não vi. Tá, é que tem um episódio que basicamente a vida social das pessoas. Existe um aplicativo Mora, assim, tipo, Olá, Facebook, né? Que tu vai avaliando tudo assim como se fosse Uber. Uhum. Uber ou iFood ou qualquer coisa. E ela tenta remarcar um voo ou o voo dela, enfim, no aeroporto. E ela meio que começa a questionar, mas bem educada e tudo. E daí vão começando a diminuir a nota dela, tipo, a atendente do guichê e tal. E ela chega numa nota que ela tá proibida de voar por não sei quanto tempo. Mas não é Umas mais ou coisas menos assim, isso sabe? que o Uber faz? Não sei, eles ficam proibidos, Eu mas acho que eles perdem algumas coisas se a nota deles é baixa. Porque eu já peguei vários Ubers que eles insistem muito pra tu dar nota. Eu acho que tem um sistema assim de tu só pode continuar com a gente se Pode tu estiver ser. mantendo tal nota, assim. Não, mas enfim, mas a questão do aeroporto me chamou a atenção por causa disso. E é bizarro esse episódio, ele se chama Nosedive, acho que é da terceira ou quarta temporada, não lembro. Recomendo bastante. E a questão da nossa relação com tecnologia e de certos individualismos, assim, porque tu não entende o contexto. Da padronização, né? Porque eu interessa acredito quem que o teve programa é como se o programa fosse ser justo. Porque eu posso estar num mau dia e te dar uma nota baixa porque tá de mal, Sim. porque tu é uma chata, sei lá. E aí isso E daí a gente qualifica entra... o resto da tua vida? Exato, daí a gente entra na questão de julgamentos e de cultura do cancelamento, por exemplo, né? Que tu Exato. escorregou num negócio que e... também tem muito a ver com o individualismo. Eu acho que eu comentei contigo esses dias. Eu tava. Cara, tinha um grupo de estrangeiros falando de coisas, assim. E eu fui falar alguma coisa e o cara perguntou: Ah, todo mundo no Rio tem medo de ser assaltado? Eu falei: Olha, eu não sou do Rio, mas pra quem não é, tem uma mítica muito forte por causa da TV e tal. Uma menina do Rio começou a me esculachar. Sua sulista, não sei o quê, bababá, e foi. Mas assim, ela entrou num rompante, eu falei, pera, eu não falei mal do Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra o Rio de Janeiro. Mas a gente que mora em cidades menores, que tinha até então índice de violência menor, e as notícias que chegam na gente é de uma cidade extremamente insegura, e que a gente tem cara de turista, automaticamente vai ser roubado, e que... Eu não tô dizendo que é isso, mas a menina não sossegou até criar que todo mundo entrou naquela discussão, sabe? Porque ultimamente tem rolado um ódio de sulista, né? Tem tido essa discussão mais do que já teve antes, assim. E aí aquilo me chamou a atenção, a pessoa nem me conhece, eu entrei na categoria sulista e de repente eu sou uma horrorosa que não se mistura com estranhos, que acha que sou melhor que todo mundo e acabou. E o bairrismo é uma coisa esquisita também, né? Porque tu pega assim... a gente aqui de Blumenau, a gente vive falando mal de Blumenau de Blumenau, a gente, né, enfim, a gente reconhece os problemas daqui e tal, mas se vem alguém de fora, fala daqui, nossa... Vai embora, não gosta, vai embora. E talvez a pessoa ali do Rio de Janeiro tenha sido isso, talvez ela viva reclamando do Rio de Janeiro, mas chegou uma pessoa de fora e falou qualquer coisa, não... Exato, e parece que a pessoa tá falando da gente e não da cidade, não de um todo, né? Então acho que todo mundo tem, na psicanálise eles falam o tal do núcleo narcísico. A gente tem um ponto narcisista, todo mundo tem, de coisas que defende, que leva pro pessoal talvez demais, e que vê talvez até de uma maneira distorcida sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, mas que tem uma carga de extraordinariedade, de especial, de não sei o quê. Acho que esse é um dos grandes desafios de quem faz terapia, tu conseguir colocar aquilo no lugar certo, assim, sabe? Ou manejar aquilo ali. Mas eu acho que, até porque a cultura da rede social, ela, especialmente Instagram, o TikTok... A gente já entrou no TikTok? Não. Fiquei assustada. O TikTok, assim que tu entra, ele dá uma opção que tu pode mexer em todos os features do teu corpo. Nariz, bochecha, sobrancelha, papapá. Eu fui brincar um pouquinho de, como é que seria se meu nariz fosse mais fino e aumentar um pouco, mas assim, milímetros, nada. Eu adorei, e aquilo ficou na minha cabeça, falei, putz, né? A indústria da cirurgia plástica. Eu pensei, cara, eu tenho 37 anos e eu meio que consigo diferenciar. E a categoria de 14, 15, que não posta mais uma foto sem filtro? A própria Kylie Jenner. A Kylie, meu Deus, a guria tem 23 anos, parece que tem 40. E a gente não faz ideia de qual seria o rosto dela, né? Não, hoje não mais, né? A própria Chloe, a gente não sabe, né? Uma vez ela até fez uma piada, esse aqui sou eu há 5 rostos atrás. Tipo,
Cara, Ok. isso não pode. Isso é um efeito da rede social. Isso é um efeito de tu viver sempre numa fantasia. Quantas pessoas que falam que se sentem super bem quando elas largam Instagram, quando elas largam Facebook, É que a verdade. vida delas fica mais tranquila e menos com uma necessidade de comparação. Quantos desses influencers, meu Deus, quanto dessa galera até que a gente conhece brasileiro que tem nome assim, que fala um monte de bobagem sem nenhum conhecimento, sem nenhuma Sim. autorização, sem Não, e nenhuma. que tu tem que se posicionar em relação a tudo, mesmo que tu não saiba do assunto. E tem gente que Uhum. nem busca aprender sobre o assunto, simplesmente fala. Né? E às vezes fala E muita isso, mas besteira. eu acho que isso é um traço egoísta, Sim, de tu narcisista, achar que a tua individualista. opinião é tão de- importante assim. Não, que tu é importante Sim, bastante, é verdade. né? E que tu tem que botar lá. Esses dias saiu uma notícia lá de uma influencer, não sei, que perdoou o marido pela 16ª vez. E ela toda vez fez um vídeo de terminei isso melhor do que isso e depois voltei por causa da nossa família. Fiquei inventando Aham. desculpa pra si mesmo. Entende? Uhum, Mesmo sim. tendo, sei lá, quantos milhões de seguidores, e a pessoa tá tão desconectada da realidade que ela não percebe o que ela tá fazendo com ela, a mensagem que ela tá passando pras pessoas, e que isso tá gravado. Uhum. E eu acho que a questão da. Agora que a gente já entrou na questão de redes sociais, tal, acho que isso está realmente piorando a questão. E a gente estava falando de influencer agora, mas tem gente comum, gente que. Não vou dizer que não é ninguém, porque se a gente parar pra pensar, ninguém é ninguém e todo mundo é alguém, né? Mas enfim. Mas gente que não é um influencer, não tem um público nem nada, mas que age como se fosse. Que vai tipo, ah, olha aqui, essas são as minhas compras do mercado. Ah, isso aqui são os meus recebidos, sim, que eu comprei na última, Uhum. né? Mas enfim, tipo, tu tem um E daí senso de marca a marca como se importância. tivesse ganho e não comprado. Não, e assim, tu realmente acha que a tua vida. A gente É já assim falou. É interessante? exato, a gente já falou várias vezes que todo mundo é mediano, né? Num Sim. sentido de ok, não de mediano medíocre, mas de mediano. É. E, tipo, se tu realmente acha que todo mundo quer saber como que foi o teu dia, como que foi a tua consulta no nutricionista, no dentista, sei lá. Não. Mas é que eu acho que isso, Lu, é a ilusão e é a tal como é que é algoritmo que chama? Sim, aham. Eu acho que a pessoa começa influencer porque se eu me comporto. Não tem aquela frase que eu adoro do, Sim, do, mas tem do Beleza um. Americana, se você projetar uma imagem de sucesso, você é Sim. uma pessoa de Uhum. sucesso. É meio que isso, assim. Mas tem um cara, quem foi o. Aquele que apresentava, acho que o Are You the One? Tito, sei lá. Ah, Felipe Tito, acho que é. ah. Que ele, quando ele era ator, Malhação, né, enfim, que ganhava, que era um fudido, assim, mas tinha que aparentar ser ator global, ele, não sei se ele comprou um tênis ou o que Ah, que sim, o cara que foi. comprou um tênis dele Isso, marcou daí e ele marcou daí. como se fosse, daí eles, olha só, vem aqui que pode escolher outro modelo, tal, tipo, Uhum. que daí ele E meio aí que se agora tornou todo mundo nisso. fica nessa Aí todo roleta que mundo talvez vai que acontecer torce comigo. pra ser descoberto, Sim, né? E eu sim. não tô falando que tipo, ah, se não gosta, sai da rede social. Sim, tem várias coisas inúteis no meu dia que eu compartilho, as minhas gatas, por exemplo. Aliás, o Instagram é delas. É, que ok, eu sei que não tem um monte de gente interessada, mas uma coisa. Gatinhos sempre vão animar o dia de alguém. E eu não tô falando de não postar nada. Mas dose. Tipo, olha o quanto que tu se expõe. É realmente isso? É que eu acho que a gente gosta de se enganar dizendo o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser, mas ao Aham. mesmo tempo, quantas pessoas vão ver e vão gostar e vão comentar e vão curtir? É uma meio que uma droga que É. eu acho que vai te colocando num eterno FOMO. E daí a gente entra no dilema das redes, que daí a gente cai no negócio do Isso. algoritmo, que hoje em dia, sim, existem umas fórmulas, principalmente para páginas empresariais, coisas assim no Instagram, que para tu ter um alcance orgânico bom, tu tem que postar não sei quantos stories, não sei quantos de feed, não sei quantos reels, não sei quanto. Então, tipo, ele te obriga a postar tudo isso. Então, realmente, tem gente que posta com uma frequência, com, né, um conteúdo não necessário, que às vezes ela até sabe que aquilo é desnecessário. Mas ela tá correndo atrás do Mas tu algoritmo, não né? acha que chega um ponto que tu pode te perder Sim, na demanda da total. internet? Porque eu lembro, assim, quando começou. Tu lembra que a minha coisa mais marcante do Facebook, quando eu entrei, que eu entrei com convite ainda, era tudo mato Uhum. quando eu cheguei lá, Também. que a pergunta era: o que você está pensando, né? Aham. Ou o que você está fazendo agora? Não, o que Não, você o que está você tá pensando. pensando? E eu lembro de olhar aquilo E as pessoas e realmente o achavam. convite do Facebook era, tipo, fale pra gente Uhum. o que que tá passando na tua cabeça. Que até então, o que tu passava na tua cabeça era problema teu. De vez em quando tu dividia com um amigo. E isso foi tão sem querer reforçado que hoje todo mundo acha que A tem sua relevância. opinião Pô, importa. a pessoa conta, eu estou aqui agora resolvendo esse problema para fulano. Sim. Eu tô com infecção urinária e não sei o quê.
Cara, as pessoas perderam o limite Sim. do quanto os outros querem saber da tua E vida. não só no próprio feed, até como a gente já falou de comentários em notícias, né? Comentários totalmente desnecessários, de tipo. Não, e assim, e a necessidade que as pessoas têm de debater assuntos com ferocidade, mostrar prova e não sei o quê, Uhum. que aquilo vai sumir assim, aquilo é etéreo, tipo, É, sabe? E o efêmero. desgaste efêmero. Boa, obrigada. Mas e o desgaste que o teu corpo passa, porque tu sente raiva, tu Sim, sente ansiedade, tu sente aham. insegurança, tu se sente ofendido. Quantas pessoas que entram em depressão por críticas que recebem online, pelo Sim. bullying que elas sofrem, Uhum. mas o começo muito para muitas dessas pessoas foi: olha como eu sou incrível, Sim. olha como eu sou o máximo, olha como eu tenho coisa para E o que oferecer. é engraçado, não é engraçado, é triste, na verdade, é que as redes sociais, elas permitiram o diálogo, elas permitiram a conversa, e ao mesmo tempo as pessoas estão se recusando. Elas só querem falar, elas só querem ter razão e elas querem que alguém escute, elas não querem ler o que os outros estão pensando. É curioso, assim, que tipo, um negócio que foi criado para vamos debater, virou vamos defender o seu próprio ponto de vista e não ouvir o que o É o, coleguinha tem pra falar, é o né? que eu sempre brinco, né? Maldita inclusão digital, né? A partir do Uhum. momento que todo mundo, de todas e vê, não é é uma é uma observação, não é um preconceito. Uhum. De todas as áreas da vida, de todos os níveis educacionais puderam participar, todo mundo tem, e tem dinheiro por causa dos patrocínios, porque Uhum. eu posso não saber fazer um post, mas eu posso pagar alguém que faz, Sim. Uhum. né? É, eu posso raramente entrar na rede social, mas Inclusive, eu faça isso, porque eu trabalho posso. com isso. Ah, então. Contrata. Deixa o telefone depois. Eu posso raramente entrar na rede social, mas eu tô pagando uma grana boa pra Uhum. alguém que Sim, fomenta o que eu tô postando. que A gente alimente. tem visto isso muito com fake Sim. news, né? Mas Uhum. o que me chama a atenção, no outro episódio que a gente já conversou sobre machismo e tal, não sei o Uhum. quê, é a coisa dessas pessoas que se tornaram individualistas, especialmente homens, com pouco convívio social, com pouco manejo Uhum. social, eles reclamam dos lacradores sendo lacradores, Aham. né? Eles questionam o que é liberdade de expressão como se não houvesse nenhuma linha para a liberdade de Uhum. expressão. Sim. Não tem uma hora que tu só para e tu pensa se isso é conveniente. Eu acho que Liberdade de expressão é falar o que tu o quiser. argumento da liberdade é muito, muito Virou a quinta emenda, perigoso. não é? Nos Estados Unidos, né, que o... Sim, aham. Não, é a primeira, né? O direito à liberdade de Primeiro, acho que expressão. é. Que daí tu pode falar o que tu quiser. Não é sobre isso. Não. Falar tudo o que tu quer Numa falar. internet de é sobre isso, então não é sobre Não é e não isso. tá tudo bem. Não tá Não, tudo bem. é. E aí eu chego ao ponto que tu começa a entrar nessa discussão que ela, na verdade, ela é ar, mas ela Uhum. começa a te confundir. Tu Uhum. começa a pensar, meu Deus, mas tá, é verdade. O cara não pode falar em voz alta que ele É. E né? daí entra o negócio de que hoje tudo é cultura do cancelamento. Tipo, ok, tem coisas que eu acho que o negócio da cultura do cancelamento a galera realmente tem que parar pra pensar se. E o individualismo do eu tenho direito de falar. O que Uhum. acontece depois não é problema meu. Sim, exatamente. Cara, sim, se tu Sim. tem influência, tu tem 100 seguidores. Tu tem que bancar o Tem que 100 for, pessoas que então. vão ver o que tu postou, Uhum. sabe? Tu tem que bancar, tu tem que parar pra pensar no que tu tá se Sim, falando, porque na pessoas leem repercussão de... daquilo ali. Exatamente, eu acho que parte do individualismo, ainda mais reforçado por rede social, é não levar em consideração como o que tu fala ou o que tu posta Uhum. impacta nas Sim. outras E pessoas. até a questão de contexto histórico, assim, né? Que tem muito jornalista até que hoje, fica criticando quem, porque a homofobia é isso, blá, 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 e tu puxa 5 anos atrás fez piadinha homofóbica. Ok, negócio cultura de cancelamento. Eu acho que a pessoa ela pode fazer uma meia-culpa realmente. Ok, naquela época Uhum. eu errei, não sei mais o que. Eu acho que todo Sim, mundo pode voltar atrás, mudar o sim. pensamento. Mas parece que não, parece que as pessoas na internet elas ficaram cada vez mais teimosas. De tipo, não, se eu falei isso, eu tenho que defender. E elas Eu, vão atrás de fontes, não importa o sim, quão aham, suspeitas, eu pra tenho que defender o que elas defender. falaram. Exatamente. Esses dias, mas assim, também surgem coisas bizarras, assim, tipo, esses tempos apareceu um vídeo, tipo um IGTV, assim, de um cara que tinha entrevistado o marido da Maria da Penha, Hum, defendendo o cara. Não, porque ninguém quis ouvir a o versão lado dele, dele. porque não sei o quê. Eu falei, tipo, meu Deus, o quê? Tipo, e ele tinha não sei quantas mil visualizações. Uhum. E ele tinha muita gente, especialmente homem, dizendo, pois é, né? Porque agora tudo é feminismo. Tudo é não sei o quê. Os caras nem sabem o que é feminismo. Muita mulher também Quem não me sabe o dera que se é. tudo agora fosse Né? feminismo. Quem me dera, exatamente. Mas como a gente entrou nesse negócio de cultura do cancelamento, uma coisa que acontece com que a rede social, a internet, enfim, né, tem proporcionado a questão de tu facilitou queimar pontes, assim.
tu pode não estar numa cultura de cancelamento, mas tu cancela os teus amigos, por exemplo. Ah, porque fulano votou no candidato que eu não gosto, então eu nunca mais vou falar com ele, eu vou deixar de seguir. Tu faz um ghosting reverso, de certa forma. Sim. Tu desaparece da vida das pessoas. Esse movimento, ele vai levar a um futuro de pessoas mais solitárias, por exemplo? Certamente de pessoas mais solitárias e pessoas que perdem cada vez mais o controle sobre o que elas gostam e o que elas escolhem. Porque a gente já viu nesses documentários novos aí sobre como as redes Sim. sociais funcionam, vai afunilando, o que vai Sim. aparecendo pra ti é escolhido, Inclusive, né, matematicamente pelo que tu tá consumindo, inclusive pelos teus amigos. Inclusive, eu não sei se tu tem essa sensação. Uma conhecida minha, que é influencer, mas é uma boa influencer, ela comentou esses dias assim que ela não conseguia mais entrar no Instagram porque parecia que ela previa tudo que ia aparecer pra ela. No feed, nos stories, e eu tô com essa sensação também. E eu tenho o costume de, no Spotify, por exemplo, só ouvir aqueles, feitos pra você. Daí tem o mix dos estilos, o mix dos anos e tal. Tá tudo tão previsível que a bolha fica cada vez mais forte, né? Não, e aí a bolha também fica cada vez mais forte em quesitos que a gente nem questiona. Tipo, as coisas sempre vão ser do meu jeito. Tô entrando num momento que as pessoas me escutam tanto que eu só tô recebendo exatamente aquilo que eu acho que eu quero. Eu nem sei se eu quero, mas é o que eu acho que eu quero. Eu vejo muito nisso, eu vejo muito isso dessa questão da política que tu levantou, né? Mais do que nunca nessa última eleição a gente foi vendo a coisa bifurcar assim e ficar muito claro, né? E muitas pessoas foram apagando pelo simples fato que pensam diferente ou pelo motivo, por exemplo, que eu apagaria, que tá demais. O cara tá demais, assim, tá O cara só demais. fala disso. E é um absurdo e são muito notícias muito erradas. Mexe com os meus valores. Sim. Aí eu corto a pessoa, tudo bem. Não tenho problema de ter uma opinião contrária. Sim. Né? Mas tinha gente que fazia, porque quem votou no fulano, por favor, me avisa, porque eu já vou apagar. seguir. Eu acho que tu tá fazendo a mesma coisa que o outro lado tá fazendo e não quer admitir. Exatamente. O que me chama atenção na internet, nessa parte específica de eu só ouço o que eu quero, é as pessoas do outro lado te mostrarem por A mais B, com todas as mídias possíveis, com todos, né, com lógica, e a pessoa só... Ah, não, mas não é sobre isso, porque antes já foi muito pior, não sei o que... E tu fica... E isso é a prova clara de que a internet tá fazendo uma coisa que eu acho que era pra ser boa e vai virar um monstro, que é você só vai consumir o que ela quer na ilusão de que é você que tá escolhendo. Na ilusão que tu tem controle sobre aquilo. O dilema das redes é bem sobre isso. E sem a frustração. E aí, se tu transpor isso pra vida real, onde não há uma vida sem frustração, e que de verdade tu tá mais tempo indiferente e triste do que tu tá feliz, porque isso é meio que a lógica humana, a felicidade ela dura poucos picos de tempo, como é que faz? Por que tu vai querer sair de um lugar que tá sempre mexendo com o teu sistema de recompensa e sempre te dando tudo o que tu quer? Ao mesmo tempo te deprimindo, porque tu vê fotos lindas de viagens, fotos lindas de pessoas, de programas de emagrecimento, de não sei o que, que tu nunca alcança. Mas tu curte tudo. E porque tu curte cada vez em mais. Exatamente. Alguns filmes que lidam com essa questão do individualismo, da solidão, até no futuro, o Ela, do Joaquin Phoenix, de certa forma, ele vive quase que totalmente alienado num relacionamento com a Alexa da vida, né? Que acho que esse é um dos perigos, assim. Aquele filme Lars and the Real Girl também não é um pouco isso? Eu não cheguei a ver um pouco mais antigo que o Her, mas é ele que tem uma relação com uma boneca inflável. Eu sei qual que é, mas eu não vi. Que também é muito isso, assim, porque é difícil no mundo real, eu dou um jeito de fazer funcionar. Eu tô tentando lembrar qual é o documentário que tinha na Netflix, que um dos episódios era no Japão, que homens estavam se casando literalmente com um celular porque era um jogo com uma boneca. E eles marcavam encontros com essa boneca. E eu lembro da mãe do menino dizendo que ela estava preocupada porque ele não queria sair com outras pessoas. Ele tinha 2, 3 amigos que tinham uma relação mais ou menos. E ele buscava e filmagens da galera casando com esse jogo. Que eu coloco na descrição. Cara, eu tô achando que se chamava Deep Web, uma coisa assim. Mas acho que não é, cara. Não, acho que não é. Mas dessa coisa de fugir... Tu lembra aquele Hot Girls Wanted, a série, não o documentário? Não, acho que eu só vi A série tem um episódio do menino que ele paga cam girls e aí ele se apaixona por uma específica. Então ele paga mais por essa cam girl, inclusive para eles avançarem na câmera e conversarem, desenvolverem uma amizade. Ele é um menino querido, fofinho, americano ou australiano, não lembro. Mora sozinho, é segurança. Sabe aquele cara fofo, assim, ingênuo? Sim. Ela é casada, trabalha como cam girl, acho que na Suécia, sei lá onde.
E ela tem um carinho por ele, mas o Uhum. marido sabe. Uhum. Mas tá, vai que vai que vai. Ele consegue convencer ela, ele junta a grana pra pagar a passagem dela pra ir ficar uns dias com ele, pra ele como namorados. Meu E ela Deus. fica num papo meio, olha, eu vou só como amiga, tal, não sei o quê. Assim que ela chega no aeroporto, acho que todo mundo ali, até o câmera sente que foi uma má ideia, assim. E daí eles seguem, eu não sei se eram 4 ou 5 dias, a vida dos três. Ele de Aham. vez em quando falando com a esposa, e o cara olhando pra ela altamente apaixonado, não podendo fazer nada. Ela faz algumas coisas que como Cam Girl ela faria, botar uma lingerie, uma coisa assim, Uhum. mas é só. É bem. E tu vê, aquilo dá uma tristeza, porque o cara tem baixa habilidade, a internet supre alguma coisa pra ele que ninguém vai controlar, ninguém vai tirar dele porque ele paga. Uhum. Ele se torna cada vez mais isolado, e não é no sentido do egoísmo ou da Sim, sim, individualidade, no aham. sentido Só do isolado mesmo. isolamento, Aham. e vai atrofiando ainda mais as habilidades que ele já não tem. E isso é uma tendência que vai acontecer muito com essa Uhum. galera jovem. Os pais, por não querer se incomodar, por não prestarem atenção, por não terem tempo, Uhum. o videogame, o computador é a nova babá que a televisão foi pra gente. Sim. E mais tarde o videogame talvez até foi, mas não desse Uhum. grau, né? E o que que acontece? Como é que tu aprende habilidade social? Todo mundo É. fala, a violência dos jogos. Eu acho que mais grave do que a Uhum. violência dos jogos é tu não ter a questão de passar pela frustração do momento de silêncio com uma pessoa, Sim. da pessoa te reprovar, de tu ter A- que ouvir um não. Aham. Até eu acho que a gente tá falando que tá caminhando pra isso, mas eu acho que um catalisador foi a pandemia, principalmente pra essa galera Muito. nova. Porque assim, hoje em dia, eu não tenho filho, não acompanho criação de crianças, eu não sei como realmente é. Mas eu vejo muito assim, até a gente dependia muito das nossas amizades da escola, de Uhum. certa forma. Ah, a gente tinha vizinhos que brincavam, primo, às vezes vira Sim. amigo e tal. É, mas hoje em dia, ninguém mais brinca na rua. Às vezes, quando mora num condomínio, tem os amiguinhos do condomínio. Às vezes, muitas vezes, porque não é tão Mas eu acho que simples. até o padrão, às vezes tem condomínio fechado, aquelas coisas, até o padrão de brincar na rua Lu, mudou. É, Eu acho que os não. pais tratam hoje os filhos mais como preciosidades, Sim. né? E a monetização da adolescência e da infância, né? De transformar a criança e adolescente, às vezes quase num artigo de luxo, assim. Uhum. Sim. Eu acho que tirou muito deles essa coisa de tu ver criança brincando até tarde. O próprio brincar em condomínio, alguns Não. prédios é tão deprê, cara, eles têm uma quadra É, aham. pra Ah, quando correr. tem uma quadra, Quando tudo tem uma bem. Quando quadra, tem, quando tem, porque a maioria não tem. hoje não tem mais, por exemplo, a nossa cidade, quando a gente era pequena, tinha uma certa segurança. A gente Uhum. podia brincar até de noite. Sim. Né? Eu não sei como era pra ti, mas pra mim era rua sem saída, Pra os mim vizinhos todos se era um conheciam, loteamento fechadinho, os amigos todos da mesma os idade, adultos assim. também sabiam quem eram, Quem então tava tinha na uma casa de certa quem. confiança. Aham. Show! Tava Uhum. tudo bem. Hoje em dia a vida social das crianças gira muito em torno dos pais, querendo ou não. É quando os pais se encontram, que daí encontra o amigo, o filho dos amigos, que nem sempre é da mesma idade. E eu acho que por essa supervalorização de filho também entrou na jogada um negócio novo que eu acho super complicado, que é a história do pai melhor amigo. Me Uhum. conta tudo o que acontecer, pegar o celular sem autorização. Ah, mas não é pra investigar o celular? Não, até acho que sim. Aham. Mas eu simplesmente arrancar da tua mão pra ver o que tu tá fazendo, ou ficar de olho nas notificações e depois te Uhum. julgar ou te cobrar É. ou não sei o que. Tem tudo um limite, E né? acho que a questão da pandemia para as crianças, assim, imagina um ano sem tu ter convívio diário, sem tu ter, assim, conflito, querendo ou não, com outra criança é Uhum. saudável, assim, tu vai ter uma opinião contrária que tu vai ter que resolver ali na hora, vai ter uma educadora, tia, monitora, qualquer coisa que vai chegar para mediar a parada. Tipo, hoje em dia o que acontece muito dos pais até se meu filho brigou na escola, não, ele tem razão, não quer nem saber o que Aham, aconteceu, não, ele aham. tem razão, e isso vai puxar ainda mais para Sim. pessoas E egoístas, algumas coisas que antes narcisistas. aconteciam que não eram tão graves quanto a gente faz parecer hoje. Né? E daí a mãe se mete na discussão de uma filha de 14 anos, né? Já Sim, tá não, de brigando com a outra menina de meu Deus, 14 anos. sim, Umas coisas que tu fica, é um egoísmo e uma uhum. infantilidade, né? E coisas tipo a própria invasão social, mãe e pai querer seguir em Facebook, em Instagram e Ai, ficar vendo sim. o que pode. Foi Eu a acho filha isso um da pouco Gwyneth Paltrow que complicado, assim. proibiu ela, que deu um xingão que ela postou uma foto sem autorização, né? Sem permitir que o adolescente tenha aquela vivência que a gente teve quando a gente Uhum. saía, que os nossos pais não sabiam. Se a gente tirava Sim, foto, a gente revelava e guardava, sim, aham. né? E hoje não, hoje tá tudo na rede social e os pais botaram isso como direito de saber o que o filho tá fazendo. E o Uhum. adolescente também, que é impulsivo, às vezes posta mais do que devia, Sim, não só claro. por causa dos pais, mas por causa da Uhum. vida, e se perdeu até um pouco de noção.
por causa da internet, Uhum. né? Tu não tem que esperar mais nada, as coisas são quando tu quer, como tu quer. Aí tu tem essa desculpa de a rede social é minha sem levar em consideração as E é consequências. complicado, assim, a gente não julgar os pais também, porque, assim, internet é um negócio muito rápido, rede social é um negócio que evolui muito rápido. Então, assim, não tem como dizer que, os pais deveriam educar os filhos pra isso. Porque eles não também não cresceram, porque eles sabem. também estão aprendendo, Sim. né? Então, Não, aprendendo mas até num ritmo mas muito devagar. mas o ponto Não, que eu social, acho não de ferramenta, mas social, né? é no ponto social e no ponto de respeitar, saber o limite da privacidade Sim. e de monitorar o que teu filho tá vendo no sentido perigoso, assim. Que é isso que falta. Sim. Porque eu vejo muitas histórias absurdas de pai que arranca da mão do filho o celular e não faz nenhum sentido, que se mete na conversa, responde, que liga pra mãe do fulano pra dizer, tu sabia que minha filha e teu filho... Tem tantas outras formas de lidar com algumas coisas. E uma outra coisa que eu acho que mexeu muito, que pode ter levado o adolescente a ficar ainda mais nas redes sociais, na internet, na pandemia, são as expectativas frustradas. Galera que ia se formar, ou ia fazer 18 e poder começar a sair, ou ia começar a dirigir e poder fazer não sei o quê, ou tava com a expectativa de que tava se arrumando pra faculdade, pau, não rolou nada, ia tudo em casa. E às vezes muitos adolescentes que estavam precisando sair daquele ambiente familiar horroroso, estavam contando com a faculdade e não puderam. Então tem um monte de coisas que pesam, que às vezes empurram o adolescente ou a criança, enfim, pra TV, ou rede social, ou jogo. Pra um comportamento. Porque é uma forma de fuga, é uma Uhum. forma de tu não sofrer, né? Não E lidar que com pode, não quer dizer que vai, isso é muito importante. Cada pessoa tem temperamento diferente, responde diferente, que pode prejudicar muito a habilidade social e a forma como a pessoa tem de enfrentar o que incomoda. Porque se eu enfrento o que incomoda com videogame, com internet, na verdade eu só tô fugindo do que me Sim, incomoda. exatamente, tá fugindo mais uma vez. Outra questão a gente falou do efeito da pandemia ali pro desenvolvimento das crianças, de habilidade social. Mas outra coisa que a gente tá vendo, que daí eu falei dos ambientes, né, trânsito, política e tal, pandemia de forma geral. A questão da vacinação, antes era máscara, né, que, é o meu direito de não usar máscara. Aí agora começa, o meu direito de não me vacinar. Gente, eu acho que o negócio da liberdade, por isso que eu falei, o negócio da liberdade ele é um argumento muito perigoso para se usar, porque ok, existem certas liberdades, as pessoas têm direitos, mas elas também têm deveres. Então assim, o teu direito de não se vacinar é o mesmo direito de uma pessoa então beber e dirigir, sabe? Não é só sobre ti, tu pode machucar outras pessoas, prejudicar outras pessoas no processo. Mas tu não acha que esse foi, pra mim, o grande lema dessa pandemia? Porque assim que começou, a Lady Gaga até montou aquele One World Together, que ela fez um negócio e tal. E toda vez que entre shows alguém falava, dava um depoimento, se falava muito dessa coisa da empatia, de olhar pelo outro e tal. Na minha opinião, isso é o que menos teve. Sim. A gente queria Todo muito mundo que só olha tivesse. pro Então, céu. assim, a TV tava propagando muito a mensagem de cuidar do outro, que a máscara não era sobre você, era sobre o outro, que lá, lá, lá. Mas as pessoas não veem recompensa em E cuidar do outro. as pessoas se sentiam ofendidas que alguém tava dizendo pra elas que elas vão ter que tolir o direito de ir e vir delas e de usar máscara e sei lá o quê, pra proteger o outro, tentando encontrar desculpa. Uma viagem, assim. E aí tu percebe que o ser humano, ele é muito flexível. A empatia dele vai até um certo ponto. Sim. O medo dele ser usado, abusado, enganado, traído, às vezes impere, dele não vai fazer. E aí tem áreas da rede social dizendo, não faz mesmo. Porque cada um mostrar tem o quem teu manda. direito usar máscara, porque a máscara não funciona. Aí ontem, cara, no Twitter, tava bombando uma coisa do Bill Gates. Fui dar uma olhada. Alguém viu um vídeo do Bill Gates em que ele fala que a vacinação é boa, mas ainda não é o suficiente. E ele não tá errado, realmente. A gente nem testou a vacina o suficiente. Vai surgir remédios, medicações eficazes, mas agora tá funcionando. A hospitalização diminuiu, Sim. a infecção... já tem um monte de gente, passamos o primeiro dia com 0 casos, Zero 0 mortes. mortes. Isso é efeito da vacinação? Não tem outra Sim. explicação. Mas eu não vou tomar porque eu vi 2 pessoas que tiveram trombose porque tomaram meu não Deus, sei o quê. sim. Mas eu não vou tomar porque é Big Pharma, lá, E não eu sei o quê. pensei, porque eu não sei os efeitos disso daqui a 10 anos. Gente, tu não Também. sabe os efeitos do teu celular Daqui a 10 anos. De uma aspirina daqui a 10 anos. E outra, o que me deixa mais cabreira, a palestrinha. Eu li tudo que tinha a Ai, respeito, meu Deus. né, da vacina, e acho que aquela vacina de RNA, não sei o que lá, vai levar muito tempo pra não sei o que. E aí as pessoas inventam. E uma coisa que eu tenho pânico, porque é impossível tu ter feito, impossível em tempos de internet, tu ter lido tudo. Sim. Ou, eu estudei muito sobre isso. Da Não. onde? Me mostra a fonte. Aí ela vai me mostrar um vídeo
de um suposto ex-presidente. Suposto médico, Um né? suposto. Aí tu vai procurar o cara no Google, o cara não existe no Google, o cara não tem nenhum registro em lugar nenhum, porque eu me dou o trabalho pra mente fazer isso e não passar pra frente os vídeos. E a pessoa se recusa. Ela simplesmente, ela quer que aquilo seja verdade. E a internet se Eu ia reforçou falar, e isso. esse é o outro perigo do dilema das redes, assim, tipo, se tu tem uma ideia, um argumento, um argumento não, mas tu tem um negócio na tua cabeça, uma ideia, e tu quer simplesmente reforçar ela, tipo, O viés cognitivo, né? exato, o viés cognitivo, tu vai atrás daquilo pra defender e não interessa se alguém te mostra, tá, mas essa fonte aqui diz o contrário e ela vem de tal procedência. Aí vem a tal da dissonância cognitiva. Eu fiz um investimento emocional tão É. grande que se eu abrir mão, o que isso diz sobre mim? Não, e aquele negócio, quando é contrariado com, tipo, não, mas olha aqui, sei lá, o estudo de Sim, Oxford, sim. sei lá o que, blá, blá, blá. Ah, mas isso é o que eles querem que tu acredite. Mas tu não lembra na época da cloroquina que tinha uns 4, 5 malucos no Facebook que iam Sim. buscar estudo de um ano Sim. depois, falando Mas a própria origem do vírus, né? Que primeiro. sim, Porque sim. não poderia ter sido do laboratório. Daí agora viu, quem emitiu esse laudo. Daí isso alimenta ainda mais os conspiradores pra Sim. tu questionar e duvidar de E aí tudo, as pessoas, sabe? e justamente quem tá ficando muito mal é quem não foi vacinado, né? Quem tá se recusando a tomar Sim. vacina. Efeito colateral é óbvio que ia ter. Sim. É óbvio que uma outra pessoa vai pagar o preço. Mas isso se chama empatia racional. A gente tá salvando muitos. Sim. Infelizmente é o preço de algumas dezenas. Sim. Que vão ter características genéticas que não vão lidar bem com a medicação, Sim. né? Mas aí tu dizer que ninguém tem que tomar porque 3, 4 morreram é uma empatia burra. Tipo assim, é óbvio que o ideal seria que ninguém pagasse o preço. Tu tá tendo empatia com os 3, 4, né, do negócio da vacina, e tu não tá tendo empatia com os milhões que já morreram da doença, Também. né? É bizarro isso, tu tem mais medo da vacina do que Mas da tu doença. quer coisa mais falta de empatia do que durante a CPI os caras botar tantas vidas salvas pelo kit, supostamente pelo kit de... E isso também é uma coisa individualista. A pessoa não tem o mínimo de... E claro, aí até diria que é uma coisa quase que narcisista, essa necessidade de criar, né, o exibicionismo e sem o mínimo escrúpulo. Eu não tô nem aí se eu tô errado ou se eu tô certo. Eu tenho um objetivo maior pra mim, que é ganhar alguma coisa lá na frente. Já que tu falasse do narcisismo agora, o que separa o individualismo do narcisismo? Ou assim, pessoas individualistas, egoístas, elas, que nem tu falasse, tem traços. Tu não é necessariamente uma pessoa de personalidade narcisista, mas tu... Eu acho que a grande coisa que separa é tu ter uma abertura decente pra discernimento. Tu tá escutando aquilo e aquilo ressoa em ti, tu sabe que tá errado. E tu se sente mal por isso. E tu quer fazer algo a respeito. Muitas pessoas, ninguém só não falou pra elas. E quando elas sabem disso, elas, putz, eu não sabia. Ou elas demoram pra assumir, mas ela admite, ela muda o jeito dela. Geralmente uma pessoa que tem traços de personalidade narcisista, ela, se for um narcisismo mais leve e moderado, ela até é capaz de mudar se a pessoa que quiser que ela mude tem uma vantagem sobre ela. Por exemplo, não quero perder a nossa amizade, então eu vou mudar alguma coisa. Sim. Até topo buscar ajuda. Por isso que eu não vou fazer. Mas, de modo geral, as pessoas narcisistas, elas veem o mundo assim, elas não acham que elas estão erradas. Elas acham que elas são as melhores e que elas merecem o melhor tratamento. E que, ou elas são mártires, mas que ali como elas merecem ser reconhecidas, sempre gira em torno dessa coisa do reconhecimento. E que elas não precisam mudar a culpa dos outros, que tá tudo errado, não delas. Não, até tu falasse ali do negócio que ela só vai mudar se ela vê, ou aparentemente mudar, né? Se ela vê vantagem em alguma coisa. Eu lembrei do Ted Bundy, nos últimos anos ali, que ele tava no corredor da morte, já que dele, eu me arrependi, eu me converti, não sei mais o que. No fundo, nada. Ele Não, só, ali- ali era a chance dele de talvez não ir pra... Mas tinha chance, acho que não tinha. Ele tava nos apelos, Eu acho que né? ele tava levou desesperado, Anos, levou é. anos de apelos. Mas, na assim, verdade, o Bundy, ele, assim, né... Ele tava jogando a carta da empatia, mas porque ele não. Porque geralmente seria o contrário. Alguém teria que dizer pra ele, olha, se tu queres tal coisa, eu troco por isso aqui. Se tu não quer perder tal coisa. Aí eu tenho um poder sobre ti. Eu, não, narcisista, tenho um poder e aí te obriga a ver as coisas de outro jeito. Dá um checkmate, né? Quer dizer, te obriga a tentar ver as coisas, porque pode ser que tu não veja. Eu já vi algumas histórias de pessoas que se intitulam de narcisistas recuperadas. E que elas falam coisas do tipo... No YouTube tem uma galera que faz uns vídeos assim... Não é que eu desenvolvi empatia. Eu não tenho. Eu só entendi que é mais vantajoso pra mim ser desse jeito do que de outro. Ok. E eu entendi que quando eu faço X, o que acontece na verdade é o que eu não quero.
Uhum. Então eu tô indo pro caminho Y porque daí eu consigo o que eu quero. Uhum. E, porque muitas dessas pessoas nunca vão conseguir uma real conexão emocional. Então o que que elas têm? Elas têm um acordo Uhum. pra não perder coisas boas. E até porque quando a gente fala de narcisista, a gente pensa muito assim nos caras que já são meio psicopata mesmo, tipo, psicopata americano, né? Que, inclusive, tem algo em comum com o Dexter, que também tem, querendo ou Uhum. não, que é a narração em primeira pessoa, porque, tipo, eu não sei se eles conseguem realmente capturar como é a mente de um narcisista, mas tem mais ou menos assim, tipo, um negócio que a pessoa tá fazendo isso, eu só queria que ela parasse. Tipo, pro meu desconforto, não Aham. porque ela deveria parar, sabe? Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, né? Uhum. E se a gente fosse imaginar um pouco como é que é a cabeça de um narcisista mais perigoso, assim, Uhum. provavelmente vai ser tudo na primeira pessoa. E, por exemplo, tu tá me contando alguma coisa. Na minha cabeça eu vou pensar, ai, que coisa chata. Uhum. Aham, Uhum. é verdade, a tua vidinha, né? Pois é, que não sei o que e tal. E aí ou eu vou só, E já aham. tá com a cabeça E em tu, outro lugar. tu consegue até ver no meu olhar que eu não tô ali, né? Sim. Ou eu tô pensando em outra coisa, mas tô te Uhum. olhando, assim, tu vê? Sim. E tu vai ver logo que eu me desinteresso rápido. E é Uhum. sempre meio que sobre como eu me sinto no rolê. Eu não sei, eu não nem me desperta interesse de Uhum. saber como tu te sente. O que eu posso me perguntar é, será que eu tô indo bem? Será que ela tá Uhum. acreditando? Será que ela, o que será que ela vai fazer com... Será que ela gostou do que eu Uhum. fiz? Meu, agora sim, acertei em cheio. Ela vai começar a me contar, não sei o quê. Tem essa coisa, sabe? Por Manipular, isso que o assim. Yu, eu acho que eles, nessa última temporada, eles estão escorregando na narrativa. Porque dá a Uhum. entender que o Joe tem uma certa empatia. Ficou meio esquisito. Uhum. O No Dexter, Dexter eles também o Dexter escorregaram. então, exato, eu acho que quando, à medida que, porque de verdade essas pessoas, elas são bastante rasas. E aí tu desenvolver 3, 4 temporadas disso, tu vai ter que incluir outros personagens. Uhum. E aí tem que ter uma espécie de, é muito raro, quase impossível, um narcisista ter uma ligação com a parceria genuína. Pode ser que ele tenha uma melhor com filhos, né? Uhum. Tanto que no Yu aparece essa coisa dele começar a falar com o filhinho dele como, né, tipo, ai, tu não vai ser assim, ou como é que tu O vai Dexter ser, ou também não sei o tinha quê. quando ele teve o Então, Harrison. não é incomum, mas o mais comum seria ele não ter grandes, né? Ou ele se aproximar do filho porque tem um ganho secundário, como o Bundy fazia com a Uhum. criança filha da mulher que ele tinha, né? Uhum. Quando a gente sempre acaba jogando uma diferença de valores quando é homem e mulheres, né? Vamos falar de homens individualistas, mulheres individualistas. Os caras, eles são os lobos solitários, porque isso aí ele é focado em carreira e Normalmente é ele tem que assim. pensar nele. E mulheres, a gente espera uma empatia maior, uma servidão até para filhos, para familiares, É que eu acho que de a certa mulher. forma. E quando ela é individualista, a gente fica chocado. Tipo, tu pega a Scarlett O'Hara de O Vento Levou. Eu acho O Sim. Vento Levou um filme. Claro, tem todos os contextos históricos da Mas ela é questão. narcisista, Não, né, Scarlett? ela era, mas assim, mas se tu parar pra pensar que o filme era 1939 e botaram uma protagonista mulher que conseguiu recuperar a fazenda sozinha e tal, porque ela era a princesinha lá, Madame Dondoca, só que depois ela Sim, se ferrou bastante ao sim. longo da história. E ela é meio que anti-heroína por causa disso, porque ela foi uma mulher obstinada, individualista que foi atrás do que quis. Se fosse um cara, a gente ia achar tão ruim. O próprio Lobo de Wall Street, que era um psicopata do cacete, a gente ainda acha, é divertido. Isso me lembra, sabe o quê? Os filmes da Angelina Jolie, de modo geral, ela sempre quer ser a personagem. Só que ela pega o negócio do femme fatale também, né? Uhum, Mais autossuficiente, com um uhum, segredo, né? E quer estar por cima. Ela tem um. Eu sempre achei ela meio clichê, nunca achei ela uhum. incrível. E ela sempre tem uma cara que agora tá aparecendo sempre no trailer dos Eternos, que ela faz um. Aham. Ela levanta o queixo, ela dá uma olhada de cima pra Sim, o baixo, assim. Ela sempre carãozinho meio que faz dela. um carão, Aham. assim, né? E ela tem boa parte do Tomb Raider, por exemplo, né? Eu não sei, eu Sim. não vi o com a Alicia Vikander, mas o dela, o da Angelina Jolie era essa coisa, eu não preciso de ninguém, Aham. darling. A própria Cruella, a Cruella tem essa coisa do tipo, nesse filme da Disney também, Uhum. assim, ela tem essa coisa dela tem os ajudantes e ela até tem um vínculo com esses ajudantes, mas not really, assim. Uhum. Ela tá Ela fazendo o se rolo dela, banca. ela se Uhum. banca, sabe? E aí, ali na Disney eles fizeram uma vilã gostosa de acompanhar, assim, Sim. né? Uhum. Ela é ruim, Uhum. mas ela meio que é uma vingança com uma causa, e na verdade ela é a cópia da mãe dela, então Uhum. as duas são ruins, então é uma coisa meio, né? Mas a coisa da mulher autossuficiente, alguma coisa está errada? Tem que Porque. ter um trauma, por exemplo, na Angelina Jolie era a perda do pai, né? Uhum. A Uhum. Mare of Easttown da Kate Uhum. Winslet era Ah, sim, o porque filho se o matou. seu filho se matou. Sempre tem que ter uma, né? E, Uhum. e aí, geralmente, claro, né?
Não que não sejam boas razões Sim. para as pessoas, obviamente, se fecharem, assim. Mas parece que rola uma romantização da pessoa ficar assim. Tu lembra as primeiras temporadas de Grey's Anatomy, se eu não me engano? Eu acho que a Meredith foi procurar um psicólogo e a primeira coisa que ela falou, eu não preciso, porque eu me viro. Uhum. Tem uma glamorização da Sim. autossuficiência pelo sofrimento. Não seria tão melhor se tu fosse autossuficiente, mas porque te ensinaram a ter autonomia e não porque tu sofreu, daí tu aprendeu que o mundo é ruim e tu tem que ser melhor? Então, a gente tem essa narrativa de que as mulheres ficaram individualistas, de certa forma, porque elas precisaram ser duronas porque passaram por um trauma. A gente nunca pode pensar como, não, ela é só uma mulher que ela queria algo muito, foi lá e fez. Ou que ela foi estimulada a poder ir atrás do Isso. que ela quer, do que ela gosta. E tu acha que essa questão de individualismo, de falta de empatia, que a gente já falou várias vezes, né, ao longo do episódio, pode estar ruim dos relacionamentos hoje em dia? Porque hoje, querendo ou não, a gente percebe que tem mais divórcio, mais separação, coisa assim. Mas eu acho que tem um lado bom disso, que ninguém mais tá engolindo sapo desnecessariamente. Todo mundo não, né? Algumas pessoas reconhecem que, ok, isso aqui não tá funcionando, não tem problema em acabar. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão com uma certa incapacidade de lidar com essa diversidade, de vamos tentar trabalhar juntos, de tu que eu acho que tem. Como assim? Tipo assim, eu perceber que, por exemplo, o meu marido não tem empatia e aí eu querer. Porque a gente sabe que um casal, né? Homem, homem, mulher, mulher, enfim, todo mundo, são feitos de dois indivíduos. Uhum. Mas existe o indivíduo 1, o indivíduo 2 e existe o casal. Certo. A gente já falou isso em outros episódios, né? Uhum. Tu acha que tá muito cada um focando só no seu indivíduo e não também na vida dos dois? Falta de empatia com o parceiro. Eu não acho que é com todo mundo, mas eu acho que eu acho que a gente tá, especialmente mulher, menos tolerante e mais vocal a respeito das coisas que antes as nossas mães e avós meio que toleraram porque até a morte separe. Sim. Né? Então o cara podia ser frio, distante, agressivo, intimidador, porque isso era coisa de homem e a mulher meio que era meio que obrigação dela, porque né, na saúde e na doença e tal, engolir seco e sofrer agressão e ter um homem frio e distante em casa, que não era exatamente carinhoso e preocupado, porque era do jeito que era. E hoje a gente tendo, até por conta da internet, né, tendo mais espaço para diálogo e para discussão, as mulheres estão tendo mais dificuldade de ignorar a ansiedade e a angústia que é estar num casamento de um cara que não te escuta, que não te trata Sim. bem. Eu te diria que o único colateral disso aí é que a mulherada ainda tem muito pra aprender no sentido de não repetir o mesmo erro, né? Acreditar que o cara é um coitado, que saiu de um relacionamento com uma bruxa e ele só quer carinho e dá 3 meses e a gente descobre quem que é a bruxa da história, assim, sabe? Nessa questão de relacionamento, agora eu lembrei de 2 exemplos que eu acho que são até distintos, apesar de serem da mesma história, da mesma série. Sex and the City, obviamente, a gente vai citar. Não, porque eu tô revendo, óbvio, porque vai vir o especial agora em dezembro. E eu vi esses dias o episódio que o Aidan vai morar com a Carrie. Que ali é que começa. Tipo, o relacionamento deles já tinha outros problemas antes. Sim. Mas ali o negócio começa assim, que daí ela. Porque eu não quero que ele fique em casa o tempo inteiro, porque eu não quero as caixas dele bloqueando. Eu não quero que Ela não quer ele lá. Eu não quero que ele tire as minhas roupas, né? Que eu tenho que doar roupas, eu não quero mudar nada pra incluir ele na minha vida. Então a questão do individualismo acho que foi mais nesse sentido. Ninguém quer se mudar ou trabalhar um pouquinho pra fazer a relação Mas aí funcionar. que tá, cara. Se tu precisa, né? Mas sabe o que pra mim a relação do Aidan com a Carrie me lembra? Foi aquela coisa de tipo assim, quando aparece um cara saudável eu não me interesso. Sim, Porque sim. se fosse o Não, Big, as caixas não seriam um problema. Sim, exatamente. Né? E outra situação que daí eu vejo como positivo foi a da Samantha e do Smith no filme do Eu Te Amo, Mas Eu Me Amo Mais, que acho que é questão daí da individualidade, né? Não E de entender que a gente termina às vezes mesmo gostando de alguém, Sim. mas que a gente sabe que o melhor pra gente é isso, e ainda é muito romantizado que tem que ser, o término tem que acontecer quando tem uma crise, quando tem uma briga, quando, né? Eu não posso só entender que isso aqui não é o suficiente pra mim, porque parece que isso me torna alguém arrogante, individualista, porque eu pensei que eu quero ser feliz. Mas se tu parar pra pensar, tu tá pensando em todo mundo. Sim. Se eu ficar lá e estiver infeliz, eu vou descontar em ti, e tu vai ficar infeliz, e tu não vai entender, e daí seremos dois infelizes por causa de uma suposta norma social de que é feio terminar sem ter um problema, se machucando, se odiando. Assim, não foi o primeiro problema que apareceu, que acabou com tudo, né? Exato. Mas o negócio ali da Carrie das caixas, é engraçado falar isso porque eu já vi muitos relacionamentos assim no trabalho. Ah, não, porque eu não quero morar junto. Ah, não, porque eu já falei. E daí a pessoa tá com outra pessoa e daí ela tá muito animada de morar junto. Ou ela tá muito animada de casar e ter filhos. Agora, né,
Keeping Up with the Kardashians. Não tem mais, mas todo aquele rolo da Kourtney casando com o Travis Barker, ex-Blink, né? Sim. Na série inteira ela falou que ela não era fã de casar, que ela não precisava casar, que era só um papel, que ela não queria, bababá. Mas não era que ela não queria. Ela não queria com o Scott. Ela não sabia expressar aquilo ali e sofria uma codependência dele durante muito tempo. E uma coisa meio sádica. Sim, tanto porque... é Carrie, Aiden, Big de novo, quando, Exatamente. quando o Aiden pede ela em casamento, tipo, eu não sou disso, e com o Big foi muito fácil. E o Travis em, sei lá, 5, 6 meses, ele foi lá, fez uma cerimônia na praia, tal, não sei o que, pediu. E ela, tu vê na cara dela que ela tá feliz, curtindo, pronta pra aquele momento. Eu acho que essa sensação que a Carrie teve era de alguém que não tava, ela queria estar, mas ela não tá. E ela não consegue lidar com essa emoção, né? Porque meio que, sabe aquela história que tu só sabe? Tu meio que só sabe. Sim. E pra fechar, Carol, a gente falou bastante de individualismo, egoísmo. Acho que todo mundo em certo grau de certa forma, até pra tu defender o que é teu, né, até certo ponto. Mas como que a gente consegue trabalhar isso? Como que a gente pode se tornar uma pessoa mais empática, por exemplo? Eu acho que uma forma de nos tornarmos mais empáticos, por incrível que pareça, a primeira solução é treinar habilidades de consciência plena, o tal do mindfulness. O quanto que tu fica no presente numa conversa com uma pessoa. Já parou pra prestar atenção o que passa na tua cabeça enquanto a pessoa tá falando, ao mesmo tempo que tu escuta e tu exerce ter interesse no que o outro tá falando? Não, e aquele negócio de, tipo, eu estou ouvindo, eu não estou só pensando Eu tô no que eu escutando, vou... eu não tô ouvindo. Não, é assim, eu não tô só pensando no que eu vou responder pro que tu tá me falando agora. Porque tem gente que participa de conversa assim. Na faculdade a gente falava que era a diferença de ouvir e de escutar. O escutar, eu tô realmente aqui, eu não tô preocupada no que eu vou te responder, eu tô te escutando. Diz que o cérebro leva em torno de 10 segundos pra começar a criar as respostas, né, as defensivas. E às vezes, será que eu não tenho que me perceber criando as defensivas? Eu tô escutando? Pode me incomodar. Eu tenho direito de ficar incomodada. Mas eu também tenho direito de dizer, eu tô te escutando, eu entendo o teu lado, mas eu não concordo. E vamos falar disso, e tá tudo certo. E tá né? tudo bem, eu odeio essa frase. Que droga que estragaram essa frase pra mim, eu adorava porque essa frase. É verdade. Mas tá tudo bem. Mas eu diria que o começo é por aí. E se tá te gerando prejuízo, considera buscar terapia. Eu acho que a terapia tem uma série de exercícios e de formas de te mostrar o quanto isso é necessário, o quanto vai te trazer mais vantagem que desvantagem, e formas de aprender, por que não? Qual é o problema? E se tu tá querendo aprender, já demonstra um grau de empatia e de consciência social, porque assim, provavelmente quem é realmente individualista, egoísta, tal, vai ouvir esse, não preciso. Exato. E se você pensou isso, pense de novo. Exatamente, concordo. É isso aí, Carol, suas redes pra quem quer seguir. Lá no Instagram, né? @Caroline Bruning. Lá tem o meu link pro YouTube, que eu tenho uns vídeos lá. E de vez em quando a gente interage em umas lives no Instagram. Isso aí. Apesar da gente ter falado tão mal no Instagram, o Sex and the Flix também tá lá. Sex and the Flix também tá lá, porque, né, algoritmo a gente precisa. Segue lá no @podcatsatf. E encontra a gente também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, no seu agregador preferido. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!